Leitura de orelha. A vida recriada. A história do Dr. Victor Frankenstein e da monstruosa criatura por ele concebida vem fascinando gerações de leitores desde que foi publicada há mais de 100 anos. À primeira vista, trata-se apenas de um romance de intenso e crescente horror. Uma análise mais profunda, porém, mostra que se trata de uma penetrante análise da condição humana, retratando um cientista que ultrapassa todos os limites da ciência e da ética e um monstro trazido à vida num mundo que lhe é estranho e no qual ele procura desesperadamente fugir da tortura da sua solidão. Brilhante história de horror, escrita com fervor quase alucinatório, Frankenstein representa um dos mais estranhos florescimentos da imaginação romântica. Mary Shelley, a autora, foi a segunda esposa do grande poeta inglês Percy Bysshe Shelley. Sabe-se que foi na Suíça, durante uma temporada excessivamente chuvosa, que ela redigiu sua história para participar de um concurso de contos de terror organizado pelo soberbo poeta Lord Byron, na intimidade de seu castelo. Mesmo competindo contra grandes gênios da literatura universal, Mary Shelley terminou por arrebatar todas as glórias com sua história antológica, perturbante e profética. Leitura de contracapa. O moderno Prometeu. Maldito, maldito Criador, por que eu vivo? Por que não extingui naquele instante a centelha de vida que você tão desumanamente me concedeu? Não sei. O desespero ainda não se apoderara de mim. Meus sentimentos eram de raiva e vingança. Quando a noite caiu, deixei meu abrigo e vaguei pelos bosques. Dei vazão à minha angústia por meio de horrorosos ruivos. Era como se a fera houvesse quebrado suas correntes. Oh, que noite miserável passei eu! Sentia um inferno devorar-me e desejava despedaçar as árvores, devastar e assolar tudo o que me cercava, para depois sentar-me e contemplar satisfeito a destruição. Declarei uma guerra sem quartel à espécie humana, e acima de tudo contra aquele que me havia criado e me lançara esta insuportável desgraça. Mary Shelley, abre parênteses, 1797-1851, fecha parênteses, mulher do poeta Percy Bysshe Shelley, escreveu Frankenstein para participar de um concurso de histórias de terror, realizado na intimidade do castelo de Lord Byron. Mesmo competindo com grandes gênios da literatura universal, acabou redigindo uma das mais impressionantes histórias de horror de todos os tempos. Pedi eu, ó Criador, que do barro me fizesses homem? Pedi para que me arrancasses das trevas? O Paraíso Perdido, capítulo 10, 743 a 45. Introdução da autora. Quando os editores dos romances padrão escolheram Frankenstein para uma de suas séries, expressaram o desejo de que eu lhes contasse algo sobre a origem da história. Aqueci prazerosamente, pois isso me dá a oportunidade de responder de um modo geral à pergunta que frequentemente me fazem: como é que eu, então uma jovem, pude pensar e discorrer sobre um assunto tão horrível? É verdade que tenho total aversão de apresentar-me em letra de imprensa, mas como minha explicação servirá apenas como apêndice para uma produção anterior e ficará restrita a assuntos ligados somente à minha qualidade de autora, dificilmente poderei acusar-me de uma intrusão pessoal. Não é de se estranhar que, como filha de duas personalidades de notável celebridade literária, eu pensasse, ainda no início de minha vida, em escrever. Quando criança, eu rabiscava e meu passatempo preferido durante as horas de recreio era escrever histórias. Eu tinha, porém, um prazer ainda maior que este, ou seja, a construção de castelos no ar, permitindo-me sonhar acordada. Aqui se seguia uma torrente de pensamentos que tinha por objetivo a formação de uma sucessão de incidentes imaginários. Meus sonhos eram ao mesmo tempo mais fantásticos e agradáveis do que meus escritos. Nesses últimos, eu tinha muito de imitadora, fazendo mais o que os outros já tinham feito do que realizando as sugestões de minha própria mente.
O que escrevia se destinava, pelo menos, a mais alguém, o companheiro e amigo de minha infância, meus sonhos. Porém, eram só para mim. A ninguém os revelava. Eram meu refúgio quando eu estava aborrecida, meus mais caros prazeres quando me achava livre. Quando menina, vivi principalmente no campo e passei um tempo considerável na Escócia. Ocasionalmente, visitava as regiões mais pitorescas, conquanto minha residência habitual fossem as alvas e lúgubres praias do litoral do norte do Tay, perto de Dundee. Olhando para o passado, eu as chamo de alvas e lúgubres. Naquela época não me pareciam assim. Elas eram a morada da liberdade e a região agradável, onde descuidadamente eu me podia comunicar com as criaturas da minha fantasia. Naquela época eu escrevia, embora no mais vulgar dos estilos. Foi debaixo das árvores dos campos, pertencentes à nossa casa, ou nas encostas nuas e desoladas das montanhas próximas, que nasceram e floresceram as minhas verdadeiras composições e os fantásticos voos da minha imaginação. Eu não me fazia heroína de meus contos. No que me dizia respeito, a vida me parecia um lugar comum. Eu jamais poderia imaginar-me envolvida em aflições românticas ou acontecimentos maravilhosos. Contudo, eu não ficava confinada à minha própria identidade, e eu podia povoar aquelas horas com criações para mim muito mais importantes, naquela idade, do que minhas próprias sensações. Depois disso, minha vida tornou-se mais ocupada, e a realidade substituiu a ficção. No entanto, desde o início, meu marido mostrou-se muito ansioso que eu provasse ser digna de meus pais e me incluísse nas páginas da fama. Ele estava sempre incitando-me a conseguir reputação literária, o que então também me preocupava, embora depois eu me tenha tornado bastante indiferente a isso. Naquela ocasião, ele desejava que eu escrevesse, não com a ideia de que eu fosse capaz de produzir algo de importância, mas para que ele pudesse julgar o que eu seria capaz de realizar no futuro. No entanto, eu nada fiz. As viagens e os cuidados com a família ocupavam todo o meu tempo, e o estudo, no sentido de aperfeiçoar minhas ideias para melhor comunicação com seu cérebro muito mais culto, era tudo o que, em matéria de literatura, prendia minha atenção. No verão de 1816, nós visitamos a Suíça e tornamo-nos vizinhos de Lord Byron. No início, passávamos nossas horas de lazer no lago ou errando por suas praias. E Lord Byron, que estava escrevendo o terceiro canto do Childe Harold, era o único dentre nós que punha suas ideias no papel. Essas, à medida que ele as ia apresentando a nós, envoltas em toda a luz da poesia e da harmonia poéticas, pareciam trazer o selo das glórias divinas do céu e da terra, cujas influências partilhávamos com ele. Aquele, entretanto, estava sendo um verão muito desagradável, e as chuvas incessantes nos obrigavam a permanecer em casa durante vários dias. Caíram em nossas mãos alguns volumes das histórias de fantasmas, traduzidas do alemão para o francês. Havia a History of the Inconstant Lover, abre parênteses, História do Amante Inconstante, fecha parênteses, que quando pensava estar abraçando a noiva, a quem jurara eterna fidelidade, achava-se nos braços do pálido fantasma daquela que lhe abandonara. Havia o conto do pecaminoso fundador de sua raça, cujo infeliz destino era dar o beijo da morte em todos seus filhos jovens de sua maldita casa, quando eles atingiam a idade em que se devia cumprir o fado. Sua forma sombria, gigantesca, vestida numa armadura completa, como o fantasma de Hamlet, mas com a viseira levantada, era vista à meia-noite aos raios da lua, avançando lentamente ao longo da triste alameda. A forma se confundia com as sombras das paredes do castelo, mas logo se escancarava um portão, ouviam-se passadas, abria-se a porta de um quarto e ele avançava para a fileira dos jovens que dormiam placidamente. Uma tristeza infinita se estampava em seu rosto, quando ele se curvava e beijava a fronte dos meninos, que daquele momento em diante murchavam como flores arrancadas de sua haste. Nunca mais vi essas histórias, mas seus incidentes se achavam tão frescos em minha mente como se eu as tivesse lido ontem. Abre aspas, cada um de nós vai escrever uma história de fantasmas, fecha aspas.
disse Lord Byron, e sua proposição foi aceita. Éramos 4. O nobre autor começou a escrever um conto, um trecho no qual ele colocou no fim de seu poema de Mazeppa. Shelley, mais apto a incorporar as ideias e sentimentos no esplendor de imagens brilhantes e da música dos mais melodiosos versos que enfeitam nossa língua do que inventar a maquinação de uma história, começou um baseado nas primeiras experiências de sua vida. Pobre Polidori! Ele concebeu qualquer coisa sobre uma mulher que tinha por cabeça uma caveira e que fora assim castigada por haver espiado através de um buraco de fechadura. Esqueci-me para ver o quê? Naturalmente algo muito chocante e absurdo, mas depois que ela ficou reduzida a uma condição pior do que a do renomado Tom de Coventry, ele nada achou de melhor para fazer com ela do que despachá-la para a tumba dos Capuletos, único lugar adequado para ela. Os ilustres poetas, também entediados pela chatice da prosa, rapidamente abandonaram sua desagradável tarefa. Dediquei-me a pensar em uma história que rivalizasse com as que nos tinham incitado a realizar aquele trabalho. Uma história que falasse aos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse um espantoso horror, capaz de fazer o leitor olhar em torno amedrontado, capaz de gelar o seu sangue e acelerar os batimentos do seu coração. Se eu não conseguisse isso, minha história de fantasma seria indigna do seu nome. Pensei e ponderei, mas em vão. Senti aquela total incapacidade de invenção que é a maior desgraça dos autores, quando um estúpido. Nada responde às nossas ansiosas invocações. Abre aspas. Já encontrou a história? Fecha aspas. Perguntavam-me todas as manhãs, e eu era obrigada a responder com uma mortificante negativa. Parodiando Sancho Panza, tudo deve ter um início, e esse início deve estar ligado a algo que já existiu antes. Para os hindus, o mundo é sustentado por um elefante, mas o elefante se acha apoiado em cima de uma tartaruga. Inventar, deve-se admitir humildemente, não consiste em criar algo do nada, mas sim do caos. Em primeiro lugar, deve-se dispor dos materiais. Pode-se dar forma à substância negra informe, mas não se pode fazer aparecer a própria substância. Em tudo o que se refere às descobertas e às invenções, mesmo aquelas que pertencem à imaginação, lembramo-nos continuamente da história do ovo de Colombo. A invenção consiste na capacidade de julgar um objeto e no poder de moldar e arrumar as ideias sugeridas por ele. Muitas e longas eram as conversas entre Lord Byron e Shelley, às quais eu assistia como ouvinte devota, mas silenciosa. Durante uma delas, discutiu-se sobre várias doutrinas filosóficas e, entre outras, sobre a natureza do princípio da vida e se havia possibilidade de ele ser descoberto e comunicado a algo. Eles falavam das experiências do Dr. Darwin, abre parênteses. Não me refiro ao que o doutor realmente fez ou disse que fez, mas no meu próprio interesse, no que se falava que ele teria feito. Fecha parênteses. Que havia guardado um pedacinho de aletria numa caixa de vidro, até que por algum meio extraordinário ele começou a se mover voluntariamente. Afinal de contas, não era assim que a vida deveria ser criada. Talvez se pudesse reanimar um cadáver. As correntes galvânicas tinham dado sinal disso. Talvez se pudesse fabricar as partes componentes de uma criatura, juntá-las e animá-las com o calor da vida. A noite escoou por sobre essas conversas e até mesmo a hora das bruxas há muito havia passado, quando nos retiramos para repousar. Coloquei a cabeça sobre o travesseiro, mas não consegui dormir. Nem podia dizer que estivesse pensando. Minha imaginação, solta, possuía-me e guiava-me, dotando as sucessivas imagens que se erguiam em minha mente de uma clareza que ia além dos habituais limites do sonho. Eu via, com os olhos fechados, mas com uma penetrante visão mental, eu vi o pálido estudioso das artes profanas ajoelhado junto à coisa que ele tinha reunido. Eu vi o horrível espectro de um homem estendido que, sob a ação de alguma máquina poderosa, mostrava sinais de vida e se agitava com um movimento meio vivo desajeitado. Deve ter sido medonho, pois terrivelmente espantoso devia ser qualquer tentativa humana
para imitar o estupendo mecanismo do Criador do mundo. O sucesso deveria aterrorizar o artista. Ele devia fugir de sua odiosa obra cheio de horror. Ele esperaria que, entregue a si mesma, a centelha de vida que ele lhe comunicara extinguir-se-ia, que aquela coisa que recebera uma animação tão imperfeita mergulharia na matéria morta, e ele poderia então dormir na crença de que o silêncio do túmulo envolveria para sempre a breve existência do hediondo cadáver que ele olhara como o berço de uma vida. Ele dorme, mas é acordado, abre os olhos, avista a horrorosa coisa de pé ao lado de sua cama, afastando as cortinas e contemplando com os olhos amarelos, vazios de expressão, mas especulativos. Horrorizada, eu abri os meus. Aquela ideia tanto se apossou do meu cérebro que um arrepio de medo percorreu meu corpo, e eu desejei substituir a horrenda imagem da minha fantasia pelas realidades que me rodeavam. Ainda as vejo. O próprio quarto, o assoalho negro, as cortinas fechadas através das quais a luz da lua lutava para entrar, e a sensação de que a superfície vítrea do lago e os cumes dos Alpes brancos de neve estavam longe. Não pude livrar-me facilmente do meu tétrico fantasma. Ele ainda me assombrava. Eu devia pensar em outra coisa. Recorri à minha história de fantasmas, à minha cansativa e infeliz história de espectros. Oh, se eu pudesse ao menos encontrar uma que aterrorizasse o leitor tanto quanto eu ficara aterrada naquela noite. Foi então que a ideia me empolgou, rápido como a luz. Achei! O que me havia aterrorizado certamente encheria de horror os outros, e eu tinha apenas de descrever o espectro que assombrara o meu sono da meia-noite. Na manhã seguinte, anunciei que já havia encontrado uma história. Comecei a escrevê-la naquele mesmo dia com as palavras: era numa sombria noite de novembro, transcrevendo apenas os lúgubres terrores do meu sonho acordado. No princípio, pensei apenas em escrever algumas páginas, um conto curto, porém Shelley incitou-me a estender a ideia. Devo esclarecer que não devo a sugestão de um só incidente, nem a menor orientação dos meus pensamentos ao meu marido, e, no entanto, não fosse pela sua insistência, ele jamais teria tomado a forma sob a qual foi apresentado ao mundo. Dessa declaração devo excetuar o prefácio. Tanto quanto me recordo, foi inteiramente escrito por ele. E agora, uma vez mais, desejo que minha hedionda criação prossiga e prospere. Tenho afeição por ela, pois foi o fruto de dias felizes, quando a morte e a dor não eram senão palavras que não encontravam eco em meu coração. Suas várias páginas falam de muitos passeios, de muitas conversas, quando eu não estava sozinha, e quando meu companheiro era um que, neste mundo, eu jamais verei. Mas isso só diz respeito a mim. Meus leitores nada têm a ver com essas associações. Não acrescentarei senão uma palavra quanto às alterações que fiz. Referem-se principalmente ao estilo. Não alterei qualquer parte da história, nem introduzi ideias ou situações novas. Corrigi a linguagem onde estava tão seca que seria capaz de interferir com o interesse da narrativa. E essas alterações ocorrem quase que exclusivamente no início do primeiro volume. Além do mais, acham-se inteiramente restritas aquelas partes que nada mais são do que adjuntos da história, conservando, porém, o miolo e a substância intactos. Londres, 15 de outubro de 1831. Prefácio. O fato em que esta ficção se baseia tem sido considerado pelo Dr. Darwin e alguns dos fisiologistas da Alemanha como não impossível de acontecer. Não se deve pensar que eu alimente a menor fé em tal imaginação. No entanto, admitindo-a como a base de uma obra de fantasia, eu não me considerei como apenas tecendo uma série de terrores sobrenaturais. O fato do qual depende o interesse da história está isento das desvantagens de um simples conto de espectros ou encantamento. Foi sugerido pela originalidade das situações que ele desenvolve e, conquanto impossível como um fato físico, proporciona um ponto de vista à imaginação para o delineamento das paixões humanas, mais compreensível e imperioso do que podem oferecer quaisquer uma das relações comuns dos acontecimentos reais. Procurei, assim,
preservar os princípios elementares da natureza humana, embora não tenha tido escrúpulos em inovar sobre suas combinações. A Ilíada, a poesia trágica da Grécia, Shakespeare, na Tempestade e no Sonho de uma Noite de Verão, e mais especialmente Milton, no Paraíso Perdido, amoldam-se a esta regra. E o mais humilde novelista, que procura dar ou receber diversão de suas obras, pode, sem presunção alguma, aplicar um pouco de liberdade à prosa ficcionista, ou melhor, adaptar-se à regra de cuja adoção tantas requintadas combinações do sentimento humano resultaram nos mais elevados exemplos de poesia. A situação sobre a qual repousa a minha história foi sugerida por uma conversa casual. Começou, em parte, como fonte de diversão, em parte como um expediente para exercitar recursos inexplorados do cérebro. À medida que a obra prosseguia, outros motivos misturaram-se a esses. Não sou indiferente ao modo por que o leitor é afetado pelas tendências morais existentes, nos sentimentos ou caracteres. Contudo, minha principal preocupação a esse respeito limitou-se a evitar os enervantes efeitos das novelas atuais e a afabilidade da afeição doméstica e a excelência da virtude universal. As opiniões que naturalmente brotam do caráter e da situação do herói não devem ser concebidas como sempre existentes em minhas próprias convicções. Nem se deve tirar das páginas que se seguem qualquer inferência prejudicial a doutrinas filosóficas de qualquer espécie. Também é assunto de interesse adicional para a autora que essa história tenha sido começada na majestosa região em que a cena se desenvolve principalmente, e numa roda social da qual sempre se terão saudades. Passei o verão de 1816 nas cercanias de Genebra. O tempo estava frio e chuvoso. À noite, reuníamo-nos em volta de uma fogueira e ocasionalmente nos divertíamos com algumas histórias alemãs de fantasmas que caíram em nossas mãos. Esses contos despertavam em nós um desejo de imitação. 2 outros amigos, abre parênteses, de um dos quais um simples conto seria muito mais aceito pelo público do que qualquer coisa que eu possa esperar produzir, fecha parênteses, e eu combinamos escrever cada um uma história baseada em algum acontecimento sobrenatural. De repente, porém, o tempo melhorou e meus 2 amigos deixaram-me numa viagem entre os Alpes e perderam nos magníficos cenários que eles apresentam toda a lembrança de suas visões fantásticas. O conto que se segue foi o único que se completou. Marlow, setembro de 1817.